Vamos à nossa última parte da leitura de hoje, como eu disse, aqui em Isaías, capítulo 48, e 1 Crônicas, capítulo 10. Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca. E eu as fiz ouvir, apressadamente as fiz e passaram. Porque eu sabia, aqui tá fazendo uma sombrinha. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz num nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido. Porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei. Por quê? Como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou, e executará sua vontade contra a Babilônia. E o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito. Também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede.
quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas. As águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 48. O Senhor dizendo que no deserto fez correr água da rocha. Quem é essa rocha? Cristo Jesus, o nosso fiel amigo, como diz aquele louvor tão maravilhoso. Então, amados, aqui vamos terminando essa leitura. Fechando então em 1 Crônicas, capítulo 10, como eu disse esses dias, né? Nós terminamos a genealogia dos 12 filhos de Jacó. Por ser uma leitura mais cansativa e bem extensa, esse mesmo aqui, olha, esse capítulo 9, teve 44 versículos, e todos bem extensos. Então, para não ficar cansativo, a gente leu um capítulo dele por dia. E hoje, capítulo 10, já vai começar com a morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram contra Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim, morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E, vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 10, que teve apenas 14 versículos. E amanhã, em nome do Senhor, vamos estar, então, repondo, lendo 5 capítulos. O Senhor nos dando vida e saúde até lá. Vamos terminando a nossa leitura, não é? Fique na paz do Senhor, um ótimo dia. Que hoje, em nome do Senhor, parece que está prevenindo, ou seja, o Senhor está preparando mais chuva para nós e vai ser bênção, em nome do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde na presença do Senhor.